Alguns dias atrás aqui no canal eu mostrei para vocês a desmontagem do meu PC de fazer lives. Um PC que eu utilizei por quase um ano e que estava funcionando muito bem, porém que eu pretendia dar um outro propósito para o que estava dentro dele. Eu utilizava naquele PC essa placa-mãe aqui, a X99K9. O modelo da Machinist que ainda vem com o chipset C612, o verdadeiro X99 de servidor. Essa placa-mãe conta com uma expansibilidade bem simples em termos de slot PCI Express, mas ela mais do que vai dar conta do projeto que eu quero fazer aqui para o canal, que vai ser uma espécie de ferramenta para os propósitos que eu utilizo aqui. Eu vou construir com ela um NAS. Para quem não sabe, um NAS é um Network Attached Storage, ou seja, um armazenamento conectado a uma rede. É basicamente um computador que fica com diversos discos conectados e esses discos você consegue acessar de qualquer outro computador ou celular, televisão, na sua rede para conseguir transferir arquivos. Desse modo, eu finalmente vou ter um armazenamento centralizado de arquivos e não vou precisar mais ficar copiando o arquivo de um lugar para o outro manualmente, passando eventualmente por SSD externo, como eu andei fazendo, ou pendrive, ou qualquer coisa que seja. Vou transferir para o NAS e do NAS eu consigo diretamente até mesmo editar os vídeos. Um ponto muito importante, pessoal, é que isso que eu vou fazer aqui é um projeto 100% doméstico e não tenho a intenção aí de explicar a fundo sobre a solução que eu vou estar utilizando, nem sobre como vocês deveriam fazer isso para um ambiente profissional. Para esse tipo de coisa, existem tutoriais na internet e eu tenho certeza que quem vai procurar uma solução dessa para usar no ambiente de trabalho vai procurar soluções diferentes da que eu vou mostrar aqui. Para você que quer um NAS na sua casa, essa é uma solução muito eficiente em termos de custo e de espaço. E eu tenho certeza que vocês devem gostar aí de ver o processo e o resultado final. Então eu trouxe aqui, está em cima aqui da minha mesa, uma série de peças que eu vou estar utilizando nessa montagem. Infelizmente, nem tudo que eu queria que tivesse aqui já chegou. A minha ideia era fazer um upgrade de memória RAM nessa máquina, mas para o propósito desse vídeo, para eu mostrar para vocês o processo e o que eu vou estar ligando ali na placa-mãe, como que eu vou rapidamente ali estar configurando essa máquina e os storages, os volumes dela, né? Vou falar um pouquinho para vocês sobre tudo isso. Tá bom o que nós temos aqui. Basicamente, aqui em cima da mesa, eu tenho o meu kit com a Machinist X99K9 usando um Xeon 2630L V3. Para quem não se lembra, o 2630L V3 é um processador de 8 núcleos, 16 threads, mas que se destaca por ter um TDP mais baixinho. Ele consome no máximo 55 watts de energia elétrica, o que torna ele perfeito para esse projeto. Uma vez que eu não estou abrindo mão dos núcleos, eu ainda tenho um bom processamento, que eu posso utilizar para várias finalidades nesse projeto, e eu tenho um consumo baixo. Como essa máquina vai ficar ligada uma boa parte do dia, pelo menos, talvez até 24 horas por dia, é interessante que eu não tenha um consumo muito alto para não pesar no bolso no final do mês. Continuando aqui com as peças, de memórias RAM, eu vou estar utilizando esse par de memórias Gloway Type Beta. Elas têm 8 GB cada uma, e são memórias que infelizmente já foram descontinuadas. Elas eram muito bonitas e na época eu comprei por um bom preço. Mas a intenção é que elas sejam temporárias e no final das contas eu vou trocar por memórias ECC que fazem muito mais sentido nesse conjunto, especialmente porque é um Xeon que pode utilizar a capacidade de memórias ECC de se corrigir erros e evitar instabilidades no sistema. Então com certeza faz bastante sentido a ideia é a gente finalizar esse build no futuro com 64 GB de memória, até porque é possível utilizar essa memória extra para finalidades de cache, o que é muito interessante num projeto como esse. De armazenamento em grande quantidade, eu vou utilizar 3 HDs mecânicos idênticos, são Seagate Barracuda Compute. Esses HDs eles não são o ideal para soluções de armazenamento, eles são mais para uso doméstico, para uso em computadores pessoais. Porém, como eu disse, esse é um projeto doméstico, não tenho intenção de uso totalmente profissional dessa máquina, e esses HDs vão ser usados de forma redundante. Um deles aqui vai garantir que caso um dos outros dois falhe, ele pode ser substituído sem perdas de dados. Nesse caso, cada um dos discos tem 4 terabytes e na hora que eu montar o disco redundante em RAID, ele vai ter uma capacidade total de apenas 8 terabytes, por conta de que 4 terabytes ficou separado para redundância.
Essa composição de RAID é muito importante se você não quiser ter o risco de perda de dados que estão nos seus HDs. E, obviamente, você precisa trocar um pouco do seu espaço para você ter essa segurança. É importante lembrar que RAID e redundância não é a mesma coisa que backup. Se você quiser uma garantia de que seus dados nunca vão se perder por eventualmente uma falha catastrófica, né? Tanto uma falha ambiental, como por exemplo um problema aí, se tiver um tornado na sua casa, não sei onde você mora, seja um incêndio ou qualquer outra coisa do tipo, versus a queima de um dos HDs. Então, quando nós temos redundância, nós temos um HD extra ali, eventualmente 2 até 3, que vão simplesmente estar com dados armazenados para que caso outro HD morra, você consiga recompor esse RAID. Então, na ocasião de um dos discos falharem, você pode simplesmente substituir o disco que falhou, o nosso sistema vai apontar qual disco precisa ser substituído, e ao fazer a troca, automaticamente o novo disco vai ser reconstruído com os dados necessários para que você mais uma vez tenha um RAID estável, um RAID funcional, e que outro disco pode falhar até você substituir novamente. Então, essa é a estratégia para ter uma boa retenção de dados. Vai ser feita nesse caso com 3 HDs. 3 HDs é pouco para esse tipo de situação. Seria possível utilizar mais HDs e manter essa redundância de apenas um disco. Entretanto, é óbvio, o custo do kit sobe de acordo com a quantidade de equipamento que você usa. Como vocês devem saber a essa altura do campeonato, HDs mecânicos não são muito rápidos, e apesar de utilizar eles em RAID vai me garantir um ganho de velocidade em relação ao HD único, eu também vou usar um disco NVMe como um cache de leitura. Eu tenho aqui, já que eu comprei faz um tempão, esse Reletec P400. O Reletec P400 é um disco NVMe que possui DRAM cache, o cache de memória que garante a ele um pouquinho mais de velocidade, seja em escritas, seja em leituras, e ainda por cima garante que ele tenha uma vida útil um pouco maior por conta de utilizar menos as memórias NAND. Então eu vou usar esse carinha aqui, ele tem 256 GB e vai servir como cache de leitura. Eu não tenho certeza o impacto final que isso vai ter na solução, mas como eu tinha ele aqui sobrando, esse carinha estava literalmente dentro da caixa, nunca utilizado, eu achei que seria muito legal experimentar aí em ter um cache de leitura e ver se a gente consegue um excelente desempenho eventualmente para, por exemplo, editar os vídeos direto do computador pela rede. Apesar de esse NAS ser o mais básico, eu vou usar uma rede de apenas 1 gigabit, que a velocidade máxima é na casa ali de 100 e poucos megabytes por segundo. Eu acho muito interessante se a gente conseguir usar esse carinha aqui para acelerar um pouco as coisas nas leituras. Não tenho certeza do impacto, mas para o projeto acho que vai ficar legal. Além disso, vou estar utilizando esse SSD NVMe da Netac de 1TB. Esse daqui é o N950E Pro, um dos modelos top de linha da Netac da geração passada. Eles já estão com SSDs novos que substituem esse carinha, mas ele é realmente muito bom e muito performático. Esse drive eu vou usar ele sem nenhum tipo de redundância, ele vai ser apenas um disco de 1TB, que inclusive eu já estava utilizando para testar essa configuração do NAS. Os HDs eu não cheguei a usar ainda, mas esse carinha aqui já está cheio de informações que eu fui guardando de vídeos, etc., para fazer alguns testes de estabilidade nessa máquina antes de montar ela num gabinete. E no final das contas, o desempenho ficou muito legal com ele fazendo parte do jogo. Só que sem redundância, não fica seguro você armazenar dados aqui dentro que sejam dados importantes que você não pode perder. A ideia é utilizar ele eventualmente para gravar coisas que eu costumo utilizar muito pela rede. Por exemplo, minha biblioteca da Steam, que eu vivo copiando de um computador para o outro e que se tiver isso disponível bem rápido, e caso haja perdas, eu não vou me importar. E por fim, eu vou utilizar esse SSD SATA M.2 para não ocupar nenhuma porta SATA da minha placa-mãe. Ele tem 128 GB e a ideia é usar ele apenas para armazenar o sistema operacional. Então ele não vai fazer parte do armazenamento disponível pela rede, ele apenas vai ficar lá guardando o software que nós vamos utilizar para fazer a gestão desse equipamento todo aqui. Como eu disse para vocês, a intenção de não utilizar mais uma porta SATA é simplesmente para manter ela liberada e eventualmente eu poder acrescentar outro array de discos, outro RAID de discos. A X99K9 já vem com 6 portas SATA 3.0, o que é um tanto até que razoável para uma placa-mãe micro ATX. E como ela tem o chipset C612, o slot M2 SATA dela não compartilha uma dessas portas, então é possível nós utilizarmos até 7 discos SATA, além do slot NVMe dela. Como eu mostrei para vocês, eu estou com 2 discos NVMe, e se vocês estão curiosos em como que eu vou utilizar isso,
não precisam ficar. Eu já até fiz um short falando sobre o equipamento que eu vou usar e vou comentar um pouquinho sobre ele aqui para vocês. Esse daqui é um adaptador que converte de slot M.2 para PCI Express convencional. Ele é apenas uma ligação do slot PCI Express para o slot do drive do SSD e utiliza apenas 4 linhas. Como a placa-mãe possui apenas um slot x16, eu vou estar abrindo mão do único slot aí capaz, por exemplo, de utilizarmos uma placa de vídeo de tamanho integral. E isso é um segundo problema para ser resolvido. Mas antes disso, só falar um pouquinho mais sobre esse camarada. Como eu já falei para vocês no short, vou até deixar o link aqui para vocês, ele é um adaptador passivo, e se ele tiver uma mínima boa qualidade de construção, você não tem perda de desempenho em utilizar um drive NVMe aqui. Vocês vão encontrar também alguns slots que possuem 4 drives M2 NVMe. Esse tipo de conversor ele é um pouquinho diferente e existem dois modelos diferentes. Um deles é simplesmente passivo, ele conecta de 4 a 4 linhas PCI Express do slot da placa-mãe nos drives. O modelo passivo ele tem uma pegadinha. A sua placa-mãe precisa suportar um negócio chamado de Lane Bifurcation, que significa transformar um slot grande em 4 slots menores. Nem toda placa-mãe suporta isso, então é interessante você dar uma observada antes de estar comprando um adaptador desse, até porque eles custam um pouquinho mais caro. O outro tipo de adaptador é um adaptador ativo, ou seja, ele possui um controlador embutido no adaptador. Esse tipo de adaptador, ele eventualmente suporta até RAID de NVMEs. Nesse tipo de adaptador, eventualmente você consegue fazer até RAID entre os NVMEs conectados, ou seja, quadruplicando a velocidade teórica dos drives. É óbvio que na prática a diferença pode não ser 4 vezes o desempenho, mas nesse caso você acaba juntando a velocidade e deve ter uma velocidade aparente um pouco maior. O que pouca gente comenta é que muitas vezes o RAID acaba acrescentando latência, especialmente em leituras escritas aí que são randômicas, aleatórias, né? Que são as leituras escritas que acontecem frequentemente na sua máquina, uma vez que o controlador que tem naquela placa precisa entender o comando que o seu computador está mandando e distribuir entre os diversos drives. Por conta disso, muitas vezes para uso pessoal, esse tipo de adaptador acaba ferindo o desempenho ao invés de entregar mais. Você vai rodar o Crystal Disk Benchmark e ele vai te dar um resultado incrível, 13, 14, 15 GB por segundo de leitura, porém no dia a dia a máquina na verdade fica mais lenta e você acaba nem percebendo, porque já é tão rápido que fica difícil perceber essa lentidão aparente. O que eu quero dizer é que, para quem vai usar para um PC convencional, esses adaptadores nem sempre são uma boa ideia, mas eles funcionam sem o suporte de Lane Bifurcation, uma informação interessante aí para vocês. Até agora tá tudo muito bonito, muito bacana, né? Vamos preencher uma boa parte dessa placa-mãe com coisas, mas tem um detalhe. A X99K9 não é perfeita para esse projeto por dois motivos chatos. O primeiro motivo chato é que ela não boota sem você conectar um mouse ou um teclado ou ambos. Tudo bem, podemos utilizar aí um mouse ou um teclado conectado na USB, vai ficar lá jogado em algum canto. Mas o segundo motivo chato é o que realmente me desagradou um pouco quando eu comecei a testar esse projeto. Essa placa-mãe não boota sem uma placa de vídeo. Não consegui fazer o boot, que é chamado de boot headless, que é aquele boot que você dá sem precisar de mouse, sem precisar de teclado, sem precisar de placa de vídeo. Ela requer uma placa de vídeo conectada para conseguir dar esse boot inicial. Alguns testes que eu fiz, eu até consegui fazer ela funcionar, mas apenas se não houver nenhum SSD conectado no slot M2 NVMe, o que me indica que ela pode sim dar boot headless, mas algum tipo de configuração na BIOS dela impede o funcionamento dessa forma. É uma pena, porque seria, obviamente, aí um resultado muito interessante se a gente não precisasse incluir uma placa de vídeo. E nessa altura do campeonato você deve estar se perguntando, mas Mário, você vai usar um NVMe aqui, um SATA aqui, um NVMe aqui, e aonde vai essa placa de vídeo? No único slot disponível, né, pessoal? Esse aqui. Pois bem, para conectar uma placa de vídeo no slot PCI Express X1, eu vou usar um Riser. Quem é minerador já conhece isso aqui de cabeça, e isso aqui é basicamente um adaptador de PCI Express X1 para X16. Obviamente, a banda limite nessa condição é baixíssima, e o máximo que você vai ter de transferência é uma linha PCI Express. E por isso, é tão importante que o meu NVMe utilize o verdadeiro slot da placa-mãe, porque se eu conectar um NVMe aqui, a banda limite, no final das contas, vai ser tão baixa quanto apenas uma linha PCI Express.
Essa solução eu achei interessante, eu já tinha esse Riser aqui em casa parado, e tudo que eu fiz foi comprar uma placa de vídeo por R$ 120 no Mercado Livre, que simplesmente é usada para dar boot na placa-mãe. Infelizmente esse foi um gasto necessário, e se a placa-mãe funcionasse direitinho, com a opção de boot headless, eu não precisaria ter gasto essa grana adicional. E vocês podem se perguntar, mas Mário, valeu a pena, né, utilizar a X99K9 para essa construção, com essa questão dessa limitação? Você precisou comprar um adaptador para NVMe, você precisou comprar um adaptador para o slot da placa de vídeo? Caras, no fim das contas, assim, esse é um projeto doméstico que eu estou fazendo com peças que eu tenho aqui em casa. A K9 ela ganhou minha confiança ao longo desse 1 ano que eu utilizei, eu fiz várias lives com ela, e todos os problemas que eu tive em live, nenhum deles foi relacionado à instabilidade da máquina. Eram 4, 5 horas ligado, streamando, com o processador processando a live. Eu nunca utilizei os codecs da NVIDIA, por exemplo, por causa da perda de qualidade. Como a máquina está ali só para isso, eu sempre achei interessante utilizar a codificação pelo processador. E nunca tivemos problemas com isso. 5 horas, processador 80% de uso, PC extremamente estável e a live rodando super bem. Então, nada mais justo de que eu dar esse descanso para ela. Agora ela vai ficar mais tempo ligada, mas vai ficar, ó, sem fazer nada. Eu acho que é um projeto interessante para aproveitar esse hardware que eu tenho aqui, e ela tem toda a expansibilidade que eu preciso para esse projeto mais casual. 3 slots SATA é tudo que eu preciso para fazer esse primeiro RAID de discos. Eu ainda tenho 3 que eu posso utilizar depois. Ela possui 4 portas USB 3.0 traseiras que eu posso pendurar disco externo se eu quiser. Enfim, eu tenho expansibilidade mais do que suficiente aqui até para crescer esse projeto, mas não é essa a intenção. E é claro, se você pretende fazer esse projeto na sua casa, você não necessariamente precisa copiar o hardware que eu estou utilizando aqui. Procure uma placa-mãe mais adequada à sua necessidade. Veja uma placa-mãe que faça boot headless, apesar que eu posso dizer que muitas dessas placas-mães X99 chinesas não fazem. Além disso, você consegue conectar até 6 HDs nessa placa-mãe. Para um projeto caseiro é mais do que suficiente, mas é óbvio, existem opções com mais porta SATA. Então, se ela não atende a sua necessidade de espaço também, obviamente você precisa procurar outro equipamento. Vou deixar o link dessas peças na descrição se você quiser construir um projeto parecido ou igual ao meu, mas não se restrinja a essas peças. Você pode procurar aquilo que atende melhor para você. Caras, só para falar rapidinho, esse aqui é o gabinete que eu vou usar no projeto. É um Sharkoon S1000 Window. Ele possui apenas 2 baias para HD, mas com um adaptador eu consigo colocar um terceiro HD aqui na baia frontal dele, então ele entrega o espaço que eu preciso inicialmente para esse projeto. A minha escolha por esse gabinete foi só questão de preço e a cara mais robusta dele, né? Ele é um gabinete mais com cara de servidor mesmo. Eu não queria nada de firula e ele tem essa lateral de acrílico que acabou sendo um bônus. Então, vou começar a montagem dessas peças aqui em cima da mesa e assim que a gente terminar, eu passo aqui para o gabinete. Bora lá! Aí pessoal, acho que isso é o mais empacotado que uma placa-mãe Micro TX consegue ficar em termos de SSDs M.2. Só se eu tivesse um suporte aqui com 4 drives mesmo, mas aí o preço ia lá para as alturas, né? O cooler que eu vou estar usando nessa montagem aqui, pessoal, é esse GM-RGB, o modelo que joga ar para baixo. Então, como essa máquina vai ficar bastante tempo ligada, vocês sabem que a X99K9 é uma placa-mãe esquentadinha. Se vocês não sabem disso é porque vocês não viram o meu review. Vou deixar o link aqui para vocês. E esse cooler mais do que dá conta do 2630L V3. Deixa a temperatura super confortável e ainda por cima ajuda a placa-mãe. Eu vou instalar o cooler aqui e vamos migrar essa máquina para dentro do gabinete. Fazer uma pausa rapidinho aqui na montagem para falar para vocês da nossa fonte. Pessoal, o pessoal da Sharkoon e o Kabum mandou essa fonte para mim há alguns meses atrás e eu vou estar utilizando ela aqui no build.
Eu fiz um unboxing dela, postei aqui no canal, vou deixar o link na descrição aqui para vocês. É uma Sharkoon WPM Gold 0 e o principal ponto que eu estou usando essa fonte é a questão de eficiência. Como ela é uma fonte 80 Plus Gold e essa máquina não vai gerar uma carga muito grande, ela vai me economizar alguns centavos na energia elétrica no final do mês. Bom, então nós fechamos a montagem do nosso NAS. Tá montadinho, já botei, tá funcionando, passei uns vídeos aí pra vocês. E se vocês acompanharam a montagem aí acelerada, vocês devem ter visto que eu precisei fazer uma pequena adaptação técnica para colocar a placa de vídeo no lugar. Pois bem, como eu tinha dito para vocês, eu coloquei a placa de vídeo em um adaptador Riser. E esse gabinete não tinha espaço para colocar nas baias traseiras, né, para colocar ali nos slots traseiros. Então eu basicamente abri aquela travinha que fecha o espaço ali, deu certinho para passar um cabo HDMI para ligar no monitor, e eu usei o Riser com uma fita VHB e um isolamento fixado ali no gabinete em pé do lado da placa-mãe. Então ficou um suporte vertical de GPU muito chavoso aí no nosso NAS, mas eu acredito que está bem seguro, é uma placa de vídeo bem simples, bem leve, eu não acho que vai tombar, nem que vai perder a fixação ali no curto espaço de tempo. Realmente eu acho que está seguro. Mas eu realmente não recomendo esse tipo de adaptação para ninguém. Eu fiz isso só para liberar o slot PCI Express, e eu diria que se você tem uma placa-mãe com poucos slots e quer fazer um experimento igual a esse, você dificilmente precisaria de 2 NVMEs para um NAS caseiro. De qualquer modo, vamos seguir, nós já estamos com o nosso hardware fechado e agora eu quero falar um pouquinho sobre o software. Mas, já que vocês estão aqui comigo até agora, eu imagino que vocês devem estar gostando desse conteúdo, pelo menos eu espero. E olha pessoal, ganhar um like aqui no vídeo seria excelente. E falando em software, nós vamos usar um software específico para NAS, chamado de TrueNAS. O TrueNAS ele é baseado em sistemas operacionais Unix, ele não é necessariamente baseado em uma distro ou outra, e eu não sou a pessoa mais experiente para estar falando sobre ele aqui para vocês. Eu fiz uma instalação bem básica, a instalação dele é extremamente simplificada e a versão TrueNAS Core é 100% gratuita para você utilizar para fins residenciais aí na sua casa, para te ajudar no dia a dia se você precisa de um servidor de arquivos. Então eu segui o uso do TrueNAS e só para citar para vocês um pouquinho, ele além de servir especificamente para o NAS, você também pode criar scripts que rodam na máquina, já que ele é um sistema Unix, você pode rodar máquinas virtuais, containers Docker, uma série de plugins que existem para ele e que permite que você customize, personalize todos os serviços que rodam nele e ainda te dá um console de gerenciamento web que você acessa pela sua rede. Então é um software muito, muito completo e que facilita pra caramba a criação de um aparato como esse que eu estou querendo criar aqui. Então fica a minha recomendação, eu tenho mexido com isso faz mais ou menos um mês, então eu realmente não tenho muita experiência, mas até agora ele me entregou tudo o que eu queria de funcionalidade. Muito bacana. Em se tratando da instalação do TrueNAS, eu não vou passar para vocês aqui o passo a passo, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas basicamente é aquilo de sempre. Você vai precisar de um pendrive, você vai precisar criar um disco de boot com a imagem do TrueNAS Core, botar sua máquina nele e fazer um processo de formatação. Você escolhe um disco que está conectado na sua máquina para ser o seu disco de boot, ou seja, o disco que vai armazenar o TrueNAS e que a partir dele você vai poder criar os seus outros pools de armazenamento. Uma vez que o TrueNAS esteja instalado, você faz uma pequena configuração de rede e ele você pode acessar através do nome do computador na rede da sua casa. Eu estou aqui com o meu notebook e vou mostrar para vocês como que ficou o acesso, uma vez que eu já criei o usuário root, né, que é o usuário principal de acesso, que tem todos os acessos do sistema, e uma senha para ele. O nome do meu TrueNAS na rede é apenas TrueNAS, vou acessar ele aqui pelo meu navegador, ele vai me pedir um usuário e senha, usuário root,
Fiz login. Como eu disse para vocês, eu já estava com um disco, com um pool de armazenamento criado naquele NVMe de 1 TB. Eu venho utilizando isso justamente para testar e poder falar um pouquinho para vocês sobre a experiência com o TrueNAS. Logo que você faz login, ele te direciona para esse dashboard. Basicamente, uma tela que te mostra tudo sobre como está o seu servidor de arquivos. Você tem aqui a versão do TrueNAS, você consegue checar por atualizações, fazer atualizações direto nessa tela. Você tem uma informação sobre a sua CPU, então aqui está o nosso Xeon 2630L V3. Como vocês podem ver, 0%, 1% de uso de CPU, super baixo, e ele ainda mostra aqui para nós a temperatura de cada um dos threads da CPU, no caso dos núcleos, né? E o uso independente nesse gráfico aqui embaixo. Nós temos aqui uma amostra de como que está o uso de memória RAM. Então nós temos 15.9 GB de memória disponíveis, estamos com 13.4 livres, né? Então, basicamente, quando eu aumentar a memória RAM dessa máquina, vai ter ainda mais memória disponível aí para se fazer, por exemplo, um cache de arquivos de coisas que estão sendo acessadas. Aqui eu tenho o meu primeiro pool de armazenamento, que está naquele disco de 1 TB, naquele NVMe de 1 TB. Eu chamei ele de work-vpool, isso daí vocês podem usar o nome que vocês bem entenderem. E eu vou mostrar para vocês agora como que eu crio um outro vpool, dessa vez com os HDs mecânicos. Então, basicamente aqui, nós vamos em Storage, Pools, aqui ele lista os que já estão criados. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho um vpool criado. O pool é basicamente uma coleção de discos que forma um armazenamento que você pode compartilhar na rede. Então, eu chamei o meu primeiro vpool de work-vpool e eu compartilhei ele como alpha, e o outro aqui eu vou chamar ele de beta. Vou criar aqui em adicionar, ele te dá a opção de criar ou de importar um já existente, se caso você já tinha um disco com algum vpool configurado, você pode reimportar ele nessa parte, e aqui eu vou selecionar os discos que eu quero utilizar no meu vpool como dispositivos de dados. Então são basicamente os meus 3 HDs mecânicos de 4 teras, e eu vou clicar aqui para adicionar um VDEV. VDEV, pessoal, é um dispositivo, certo? O vpool é um conjunto de dispositivos, o VDEV é de device, é um dispositivo, e ele te dá algumas opções. Você pode ter um dispositivo de lock, você pode ter um dispositivo de hot spare. Eu vou utilizar um dispositivo de cache, que é o nosso NVMe de 256 GB. Vou clicar aqui e mandar acrescentar. Agora que eu adicionei todos os discos de armazenamento e o meu cache, a gente vai subir aqui em cima, vai dar um nome para esse vpool, eu vou chamar de Storage vpool. Nós podemos ativar a criptografia, se vocês tiverem interesse de criptografar esses discos, se vocês forem armazenar alguma coisa sensível. Não é o nosso caso aqui, eu vou usar só para guardar vídeos do canal. E ele já mostra, tanto aqui embaixo quanto aqui no meio da tela, a estimativa de capacidade crua dos discos, né? Quanto espaço você vai ter acessível. Então, dos meus 3 discos de 4 TB, eu estou perdendo um deles, né? Aqui ele já está em TB, né? Que é a outra medida de tamanho já. Então, 4 TB é 3 ponto alguma coisa TB, 3.64, e aqui é a quantidade total que eu vou ter acessível ao final da criação desse vpool. Como um dos discos fica como redundância, os outros 2 são os discos que eu de fato tenho de armazenamento. Como nós temos até um disco de perda na redundância, nós conseguimos acessar apenas os dados desses outros 2 discos. É claro, os 3 discos eles vão ter dados mesclados aí de modo que um deles possa ser perdido, e por conta disso o armazenamento total final é de apenas 2 discos. Se você acrescentasse mais discos com a possibilidade de perda de apenas um, você ia somar nesse armazenamento total. No meu caso, que estou guardando o arquivo em um monte de HD e SSD espalhado pela casa, esses 8 TB de armazenamento vão ser assim, nossa, é muita coisa, vai demorar muito para eu precisar crescer aqui com mais um vpool ou alguma coisa do gênero. Vou clicar aqui em criar, ele vai dar um aviso falando que eu vou perder as informações que estão nesses discos. Tudo bem, vamos lá. Está criado o nosso novo vpool. Como vocês podem ver, ele tem alguns kilobytes usados aí, que é alguma informação, algum metadado que o próprio TrueNAS cria, e eu tenho 7.04 TB de espaço livre. Agora, o que nós precisamos fazer é criar alguma coisa acessível pela rede nesse armazenamento. Então, para termos um pedaço acessível do nosso vpool na rede, eu preciso criar um dataset. O do meu outro vpool é chamado de alpha, esse daqui eu vou chamar de beta.
Já está criado o nosso dataset, o beta, e agora, para termos acesso a isso pela rede, é necessária a configuração de segurança do TrueNAS. O TrueNAS é uma suíte corporativa de softwares e por conta disso ele tem uma parte muito robusta de segurança. Você não necessariamente precisa utilizar toda essa segurança que ele tem embutida, mas pelo menos duas configurações precisam ser feitas. Você precisa criar um grupo de usuários ou utilizar um dos existentes e criar usuários nesse grupo que terão acesso a esses arquivos e a esses dispositivos pela rede. Uma vez feito isso, vocês conseguem acessar pela máquina de vocês e com um usuário e senha vocês conseguem fazer o acesso aos arquivos. É muito interessante essa configuração porque você pode inclusive restringir acesso de um determinado usuário a uma determinada pasta ou a um determinado volume de armazenamento. E nesse caso você pode ter, por exemplo, informações sensíveis que não são compartilhadas com todo mundo que mora na sua casa e o restante disponível para todos. No meu caso aqui, eu já criei os grupos e os usuários e vocês encontram essas informações de como fazer isso na internet com muita tranquilidade. Eu não vou estar passando aqui porque não é o escopo desse vídeo mostrar todo o processo, uma vez que a ferramenta é muito ampla e vocês podem ter necessidades diferentes das minhas em relação à segurança. Então eu basicamente fiz o compartilhamento aqui e eu já devo conseguir acessar esse drive pela minha rede. Como vocês podem ver, já está listado aqui o TrueNAS nos meus dispositivos de rede e se eu tentar acessar ele, vocês vão ver que ele vai me pedir uma senha. Não pode ser a senha de root, você precisa criar um usuário, como eu acabei de falar. Tendo acesso aqui, já tenho meus dois dispositivos de rede, que agora eu consigo navegar e copiar arquivos. Bom pessoal, achei um arquivo grandinho aqui, 4 GB, vamos transferir e vamos dar uma olhada como é que fica o desempenho. Então, olha lá, hein? 110 megas, acho que é o máximo que a gente deve conseguir, deixa eu ver aqui. Olha só pessoal, nós estamos topando o controlador aqui de rede gigabit do meu notebook. Então, basicamente estamos ali praticamente no limite teórico de 1 gigabit por segundo de transferência, são 950 megabits, e o arquivo está transferindo super tranquilo lá para o nosso storage. Na sequência a gente copia de volta esse arquivo, vamos ver se fica mais ou menos na mesma velocidade. Mais uma vez, sem grandes problemas, 950, 960 megabits por segundo, praticamente o limite da nossa interface de rede. Então, como eu estou copiando isso já para aqueles discos mecânicos, usando aquele read cache, eu não imagino que o cache faria sequer qualquer diferença nesse cenário, afinal de contas é um arquivo grande. Porém, em situações onde eventualmente a gente vai estar editando um vídeo direto do NAS, ele pode sim fazer uma grande diferença. Se isso não for possível, a habilidade de copiar arquivos aqui a 110 megabytes por segundo para mim já é o suficiente para eu estar satisfeito aqui com a parafernália toda que a gente montou. Porque no final das contas, se eu não conseguir editar direto do NAS, eu posso pelo menos copiar para o computador de edição, fazer a edição, copiar de volta para o NAS e eu não preciso mais me preocupar em ficar transferindo o arquivo de um monte de dispositivo diferente. Centraliza em um lugar só, copia para o seu PC, edita, volta para lá. De novo, é uma solução caseira, é uma solução simples, mas é uma solução eficiente em termos de custo, pelo menos para mim foi. Eu tinha várias dessas peças aqui em casa. É lógico que existem dispositivos específicos para serem NAS, eles têm muito mais capacidade e tal. Eu não estou disposto a fazer um investimento desse tamanho, pelo menos não nesse momento. Quem sabe no futuro, né, quando eu tiver centenas de terabytes de arquivos que eu não vou ter mais aonde guardar eles, não vai dar para ficar numa maquininha com 6 HDs, aí sim eu posso investir numa solução mais com cara de corporativa. Por enquanto, foi uma excelente solução aí para o curto prazo aqui no canal. Pois bem, pessoal, esse foi o experimento que eu fiz aqui no canal um dia, um tópico um pouquinho diferente, né, daquilo que a gente costuma discutir aqui no canal. Trazer para vocês aí uma montagem de um computador com uma finalidade diferente, né? Eu sei que nós tivemos alguns engasgos, vocês não fazem ideia do trabalho que deu para filmar isso aqui, com todas as etapas do processo, desde a montagem do PC até onde a gente chegou aqui agora. Mas eu fico muito feliz que aparentemente deu tudo muito certo e eu tenho certeza que esse vai ser um equipamento indispensável nos próximos dias aqui no canal. A gente está cada vez mais tentando trazer mais conteúdo e os conteúdos estão ficando cada vez mais complexos. E trabalhar com tantas fontes de arquivo, eventualmente a gente grava com 2 celulares diferentes, eventualmente eu gravo testes, então eu tenho uma máquina que grava esses testes nela, eu copio para um lugar, fazemos a edição, não temos um lugar onde guardar esses arquivos editados, enfim, é de fato um fluxo de trabalho que depende de muitas etapas e que finalmente vai estar alinhadinho, vou ter um centralizador para isso.
E eu entendo que muitas pessoas têm necessidades interessantes com relação a isso. Eventualmente, você quer ter uma máquina virtual rodando na sua casa, você que é um desenvolvedor de software, quer um banco de dados, quer uma máquina para testar seus aplicativos em Docker sem depender da nuvem, né, sem depender de cloud. Tudo isso é possível fazer com o TrueNAS e ainda por cima você ter esse sistema de gestão de arquivos, de usuários, tudo isso centralizado numa ferramenta só. Então eu achei muito interessante, foi uma experiência interessante para mim também, eu pessoalmente nunca tive um servidor NAS, não tinha tido nenhum contato antes, e para os manjadores aí de plantão, eu peço desculpas se eu falei alguma coisa errada, porque de fato eu sou bastante iniciante nesse tema, mas como um experimento eu acho que é muito legal e eu incentivo aqui quem eventualmente tem um PC um pouquinho mais antigo, aí que está parado em casa, se quiser fazer uma coisa como essa, caras, é realmente muito legal e funciona muito bem. O TrueNAS é super leve, vocês viram o uso de CPU zerado ali com nada acontecendo, obviamente, mas qualquer maquininha com uma placa de rede gigabit já consegue ser um servidor de arquivos super decente, vocês não precisam de toda essa parafernália de NVMe, de cabo riser, placa de vídeo, não sei o que lá, isso aí foi tudo aqui para minha necessidade específica e eu tenho certeza que esses investimentos pequenos que eu fiz para contornar as limitações do meu hardware vão fazer todo sentido. E é claro, o Xeon 2630L V3 ganhou uma nova finalidade muito nobre, especialmente considerando para que ele foi feito, né? Ele vai ser um servidor de arquivos, um Xeon rodando em um servidor. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, era isso que eu tinha que trazer aqui para vocês hoje, e se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like e se inscrevam aqui no canal para vocês não perderem mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu!